Aproveitar que você está dando um recado para todo mundo, eu vou dar uma dica. Aqui o que o Dr. Augusto Cury está conversando aqui com a gente é de uma profundidade imensa, uma quantidade de conteúdos muito vasta, mas sintetizado com palavras muito bem escolhidas. E às vezes, numa primeira impressão, você que está ouvindo, nossa, não estou entendendo nada, ou entendi um pedaço. Acho que a dica é o seguinte, ouve 3 vezes. Tá aqui um conteúdo. Isso. E 2 coisas acontecem se quem está ouvindo aqui ouvir 3 vezes. A primeira é que vai conseguir, de fato, compreender e vai se aprofundar num conteúdo muito rico de um especialista raro do Brasil. E segundo, vai contribuir para estar em primeiro lugar o podcast, né, Brunet? É, lógico, por favor. Ó, outra pergunta, por favor. Se eu bater primeiro lugar, é uma promessa aqui nacional, hein? Quero ver. Fala aí. Se nós chegarmos a primeiro lugar semana que vem no Spotify, eu não vou mandar o Wesley embora. Eu prometo. Opa! Que beleza! Doutor Augusto Cury, num país onde as pessoas não gostam de ler, como o Brasil ainda está se desenvolvendo o amor pela leitura, como o senhor conseguiu vender mais de 35, 40 milhões de livros? Número 1, porque apesar de todos os meus erros, sou apaixonado pela humanidade. Número 2, contribuir com o ser humano para que ele possa romper os cárceres mentais, para ter uma mente livre, também me toca profundamente. Número 3, porque eu sou crítico ao culto à celebridade, porque cada ser humano, como eu disse, é único e irrepetível, ninguém é maior nem melhor do que ninguém. Número 4, eu escrevo e reescrevo pelo menos 5 a 10 vezes cada obra. Eu procuro ser um artesão das palavras, assim como eu te falei para você, com paciência, escrever. Claro que às vezes eu cheguei a escrever 3 livros por ano, mas mesmo assim, eu escrevia de maneira tão detalhada e reescrevia tantas vezes que quando os meus editores mudavam um verbo, eu falava, esse verbo não é meu. Eles ficavam impressionados. Mas como é que você sabe? Porque eu escrevi tantas vezes. E também, e por que escrevo sobre as habilidades socioemocionais e as ferramentas de gestão de emoção, que são diferentes da inteligência emocional. Quando o Goleman soltou seu livro, ou escreveu seu livro, Inteligência Emocional, e não foi ele que... Ele foi um dos divulgadores. Eu já escrevi sobre as ferramentas de gestão de emoção que trabalham os fenômenos inconscientes. Por exemplo, enquanto eu estou falando com você, detona nuvens de gatilho em milésimos de segundo, abre milhares de janelas ou arquivos com milhões de dados para que você assimile cada frase, cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente. E tudo isso ocorre numa velocidade espantosa. E gestão da emoção lida com os fenômenos que estão nos bastidores da mente humana. Então, o primeiro ato do teatro mental não é consciente. Se alguém te ofende, te rejeita ou te critica, detona o gatilho, abre a janela killer, a âncora, fecha o circuito, terceiro fenômeno, e você reage pela síndrome predador-presa. Se eu te ofendi, eu me torno teu predador e você é a presa. Por isso que a primeira resposta, num foco de tensão, não é dar resposta. A primeira resposta é o silêncio proativo. Falando sobre o mestre dos mestres. Você lembra quando alguém perguntou para ele, essa mulher foi pega em flagrante adultério, qual o teu veredito? Que resposta ele deu? Aquele que não tem pecado. Atire a primeira pedra. Atire a primeira Mas pedra. a primeira resposta, essa foi a segunda resposta. A primeira foi o silêncio. A primeira foi o silêncio. Ele escrevia na areia, ele não submeteu a nada e ninguém. A paz dele valia ouro, o resto é lixo. Então, como ele escrevia na areia, ele devia estar perguntando para si, no silêncio proativo, que homens são esses que querem apedrejar essa mulher sem saber sua história, as lágrimas que ela chorou, as perdas que sofreu? Por que eu sou obrigado a comprar aquilo que não me pertence? Então, no silêncio proativo, ele retoma a sua capacidade de autonomia para ser autor da sua própria história e assim dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Muito bom. Entendeu, amigos? Então, é fundamental que a gente entenda que a mente humana tem muitas armadilhas. É muito fácil errar e, como eu disse, nos primeiros 5 segundos de tensão, nós podemos cometer os maiores erros da nossa vida. Palavras que pais nunca deveriam dizer para os seus filhos. Você só me decepciona. Professor, você não vai virar nada na vida. Ou casais, eu não sei porque estou com você até hoje. Isso não volta mais, porque é registrado de maneira privilegiada e vai formando cárceres mentais. E se nós não aprendermos a elogiarmos mais e criticarmos menos, se não aprendermos a reciclar nossas ideias e atitudes grotescas, anacrônicas e perturbadoras, nós acabamos sendo os carrascos, não apenas de nós, mas do nosso romance, da relação, ou na relação das pessoas que nós Só para vocês terem uma ideia, antes de passar para o Flávio aqui, a gente esse final de semana teve um método Destiny, um método aqui do nosso instituto. 1000 alunos estavam ali participando, eu perguntei assim, quem aqui, o pai ou a mãe,
Quando você era criança, te chamou de burro, disse que você não ia ser nada, Presta pra nada. não presta pra nada, ou te rebaixou emocionalmente. Doutor Augusto, 40% levantou a mão. 35% para não errar. De um público qualificado. De um público qualificado. Estou falando de empresários, empreendedores. Muito provavelmente uma incidência menor do que a média. Entendeu? Então, como você vai escutar isso dos próprios pais? Mas às vezes não é porque os pais não amavam. É porque eles não sabiam o valor desse silêncio proativo. Exatamente. Eles não leram os seus livros. Num foco de tensão, o risco do eu perder a capacidade de autonomia é muito grande. É por isso que os suicídios, a cada 40 segundos uma pessoa morre pelas próprias mãos. A cada 4 segundos alguém tenta o suicídio. 10 tentativas, infelizmente uma tem êxito. E a cada 1 segundo alguém pensa em suicídio. Mas toda vez que uma pessoa pensa em morrer, ela tem fome e sede de viver. Porque todo pensamento sobre a vida, sobre a morte, é uma homenagem à vida. Porque só a vida pensa. Então, do ponto de vista filosófico, não existe a ideia de morte. Só que as pessoas atentam contra a sua vida porque, no fundo, querem resolver a sua dor. Matar a sua dor. Angústia, sentimento de culpa, de incapacidade. E às vezes, na relação com os pais, sem perceber, eles acabam cometendo acidentes graves. Por isso que a melhor maneira de você corrigir um erro quando você falha, obviamente um erro, quando você tem um comportamento inadequado, é você pedir desculpas. É você mostrar sem medo e sem vergonha que você falhou. Você se curvar humildemente diante dos seus alunos, diante dos seus filhos, diante da sua parceira ou parceiro. Um ser humano que não se coloca em construção, ele é Deus. E se ele se coloca como um Deus, ele destrói fortemente, poderosamente quem está ao seu redor. A humanidade precisa não de deuses, mas de seres humanos que são eternos aprendizes. Muito bom. Um forte aplauso, foi forte demais. Eu estudo muito sabedoria. É um tema teológico, bíblico, que eu gosto muito e eu ensino muito sobre isso. E um dos maiores segredos da sabedoria é o silêncio. Se você estudar a sabedoria teologicamente, você vai encontrar versos como: a sabedoria habita com o silêncio. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Né? Então, um conselho que eu quero dar é o seguinte: você quer crescer em sabedoria? Você quer crescer em gestão da emoção? Valorize mais o silêncio. Porque quem conhece o peso das palavras acaba valorizando mais o poder de ficar calado às vezes. Principalmente quando está num foco de tensão. Você precisa entender, por favor, entenda isso, que o silêncio é o idioma dos sábios. Você precisa ser fluente nele. Tá bom?